Tu acha que se tu não tivesse filhos, tu poderia estar mais próximo daquele buraco que a gente comentou antes? Porque eles foram a grande virada na tua vida? Não, minha grande virada foi a conversão. Porque tem um monte de cara cheio de filho que tá fudendo tudo também. Com certeza foi minha conversão. A conversão traz a ideia de que essa vida atual perto da eternidade, ela é muito curta. Então vamos tentar fazer as coisas. A própria ideia de que se você se converter, você viverá como um convertido, ela já te afasta de uma série de problemas que você terá na vida. Como, por exemplo, eu já não posso ser red pill, porque eu tenho que tratar a mulher com dignidade. Então, eu olho o cara lá, o Andrew Tate, eu olho o cara da Campari, eu falo, cara, isso é menino, cara. Isso é menino vivendo a vida. São caras da minha idade que não tem um filho, não tem uma esposa. Eles vivem uma guerrinha de homem contra a mulher. Eu não posso desejar acabar com as piscinas do mundo e deixar todo mundo sem piscina, porque eu desenho na minha cabeça uma sociedade onde ninguém vai querer ter uma piscina e todo mundo vai querer usar uma piscina. Cara, eu tenho filho pra criar, não tenho pensamento de piscina, não. Eu tenho que pensar na criança, né? Puta, minha filha desfraldou essa semana. Cara, ela mija no chão a cada 20 minutos. Eu penso na piscina ou que ela tá mijando no chão. A conversão me faz ter uma mulher, amá-la como Cristo amou a sua igreja, e eu tô bem longe dessa porra, eu tava mexendo o saco essa semana, né? Mas assim... Lembra quando eu respondi, Ícaro, o que você diria para um jovem por que casar? Pra passar raiva. Passar raiva. Ficar na loja de mesa e banho lá, 2 horas, vendo olhar lençol e toalhinha, assim, a mulher tem 8 tamanhos de toalha. Só uso a mesma toalha pra tudo, assim. Eu quero almofada amarela na casa. É sempre esses papos. E elas trocam a almofada combinando com outras cores, assim. É pra isso que Deus fez a gente ter mulher. Então, assim, eu tenho que amar a minha mulher, respeitá-la e... Quantos filhos você vai ter, Ícaro? Quantos vierem? Ícaro, como é que você vai fazer se... Um dia você vai trocar de mulher, não pretendo me divorciar até o último dia da minha vida. E o que você vai fazer com seus filhos? Vou educá-los até os 18 anos e depois eles têm a própria vida. Então é um mapinha. A conversão te deu esse mapa. Então, esse mapa, Chesterton diz isso. Existe um livro do Chesterton chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Todo mundo fala, não, esse livro é do Scott Hahn. Não, o Chesterton tem um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. E no começo dele, no prefácio dele, é um texto chamado Por que eu sou católico? E, cara, é um dos textos mais incríveis sob o ponto de vista de literatura romântica mesmo que você vai encontrar. É muito bonito esse texto. E Chesterton fala, cara, eu poderia trazer mais de 10 mil motivos explicando por que eu sou católico. E ele fala, mas a começar que a igreja te traz um mapa. Um mapa escrito pelo tipo mais importante de pessoa que poderia escrever um mapa. Por aqueles que percorreram os caminhos. Um mapa com caminhos estradas sem saída, com obstáculos, com armadilhas. Um mapa construído ao longo de 2000 anos. A igreja tem esse mapa. Ela tem um registro de 2000 anos, mostrando o que costuma dar certo e o que costuma dar errado. Então, esse mapa é desenhado e continua sendo desenhado todos os dias. E é um mapa que te traz um tipo de dignidade que os romanos não entendiam quando eles achavam que a mulher era uma extensão da propriedade do homem, e o cristianismo e os primeiros cristãos diziam, olha, não é bem assim. A visão da mulher começa a ser desenvolvida no cristianismo, graças à Virgem Santíssima, de uma maneira que vai ser entendida pelo mundo muito depois, né? O monoteísmo, a própria ideia da importância da família e tudo isso. A não dissolução do matrimônio, o adultério, e isso como pecado mortal, que faz a perdição da alma. Então, assim, a igreja traz um mapa, me trouxe um mapa. Ah, mas a igreja é isso, machismo, não pode ter padre e mulher, e as cruzadas mataram um monte de gente, a Inquisição matou um monte de gente. E, de novo, quanto você leu sobre isso e quanto eu li sobre isso? Não muita coisa. No entanto, me trouxe um mapa. E esse mapa serve pra mim. Isso é o mais importante. Esse mapa serve pra mim. Então a conversão me trouxe dignidade. Eu era bem fudido, não tinha dignidade nenhuma. Eu era tipicamente aquele marido. Eu já tinha ganhado algum dinheiro.
Brasil Paralelo foi a minha primeira acertada, mas logo depois eu participei da fundação de uma empresa que hoje todo mundo conhece, mas na época era uma aposta, que foi a Avenue Securities, que é uma corretora americana. Eu participei da fundação dela. E, cara, a Avenue foi comprada pelo Itaú por mais de R$1 bilhão. Então, assim, eu já tava bem de dinheiro. Eu era um cara gordo, bem gordo, alcoólatra, que não tinha qualquer respeito pela minha mulher, que tinha uma sensação para comigo mesmo, um pensamento onde eu concluía que eu já tinha feito coisas demais porque eu já tinha dinheiro para minha mulher poder comprar o que ela queria, poder pedir coisas no iFood. Eu era um cara egoísta, um cara com os exames todos alterados, um cara que o primeiro presente que deu pro filho foi fumar tanto na frente dele que o Mateu pegou um cigarro, colocou na boca e falou: olha, eu sou meu pai. Que perdeu o aniversário da filha de 1 ano. Porque eu quis perder. Perdeu por quê? Sendo 100% sincero com você, porque eu quis perder. Eu perdi porque eu quis perder. Como é que eu posso explicar isso? Cara, ia ter o aniversário de 1 ano da Lavínia, minha filha número 2. E nessa época, eu tava fazendo muito trabalho de agência. Eu tava com 47 clientes. E eu recebi a ligação do meu produtor executivo. Ele falou assim: cara, existe uma reunião que a gente precisa fazer, um cliente bom, que a gente pode fechar. E ela vai acontecer no dia tal, só que ela é em São Paulo. Vamos? Falei, vamos. Só que eu não lembrei, eu sou muito ruim de data. Eu não lembrei que essa era a data exata do aniversário dela. E eu tava em Iguape, numa cidade bem pequenininha, com a família. E eu simplesmente coloquei na cabeça que eu precisava ir pra aquela reunião. Só porque eu precisava ir. E eu não precisava ir. Nem sequer era meu cliente. Era uma reunião de prospecto. Onde, se eu falasse para aquele meu produtor executivo que eu iria fazer isso no dia de aniversário da minha filha, ele ia falar: meu irmão, você tá louco? Por que você tá fazendo isso? Só que era aquele egoísmo que te consome, cara. É o egoísmo que te consome de verdade. Então acho que a tua ambição por dinheiro, da mesma maneira que te ajudou muito, também te atrapalhou nesses detalhes, assim, nessas situações? Então foram efeitos colaterais, né? Porque São Tomás de Aquino dizia que de todos os pecados, a usura é o único que não tem limite. Por isso ele é tão perigoso. Porque para pra pensar, a luxúria. Oi, cara, o meu pecado é a luxúria. Quantas mulheres você consegue comer num dia? Quantas mulheres você consegue comer num ano? Quantas mulheres você consegue colocar dentro de um cabaré? Teu pinto tem limite. Não, meu pecado é a gula. Quanto que você consegue comer de fato? Quanto tempo você consegue viver entregue à gula 24 horas por dia? Agora a usura não. A usura é aquele cara... É aquele cara que já é multimilionário negando a vontade que ele mesmo tem de comprar um chocolatinho no aeroporto porque o chocolate custa caro demais. É ele colocando... A usura é desenhada como o usurário, né? O cobrador de dívidas, né? Que deliciosamente coloca a sua banquetinha do lado de fora e esfrega as mãos esperando as suas moedinhas. É isso. Dinheiro não tem fim. Eu quero mais dinheiro. Eu fiz uma sequência de stories essa semana onde eu tava falando, cara, você percebe o novo padrão de riqueza que foi definido com os youtubers de investimento? Os caras não têm filho, não são casados, moram em casas alugadas, usam carros compartilhados ou por assinatura. Pra que eles querem tanto dinheiro? Dedicar tanto tempo pra mais dinheiro. Trabalhar 6, 8, 10, 15, 20 horas por mais dinheiro. 98, se não me engano, 98% dos fundos de investimento do Brasil não batem o CDI. O que você fica fazendo na Faria Lima o dia todo olhando aquelas telas todas? Porque você tá sempre correndo atrás do rabo. Porque você tem que ter uma opinião sobre Bitcoin. Porque você tem que ter uma opinião sobre NFT. Porque você tem que ter mais um fundo de investimento. Porque você tem que fazer mais um investimento. Imagine que seu objetivo seja, cara, eu vou ganhar dinheiro pra cacete, colocar tudo na renda fixa, eu nunca mais vou pensar em dinheiro e vou viver minha vida. Ninguém consegue. Eu não conheço. Eu conheço muitos multimilionários e conheço alguns bons bilionários. Eu não conheço ninguém que se libertou de fato disso.
Então, assim, o dinheiro traz esse efeito colateral. Como São Tomás de Aquino fala. Agora eu não lembro. Acho que é São Tomás de Aquino que fala também. É preciso ser inteligente, até mesmo em relação a quanto dinheiro você precisa ter para viver. Porque se o dinheiro for um fim em si mesmo, cara, é foda. E nessa época você estava passando por isso? Tá, totalmente. Porque você já teve algum vício? Já usou droga? Foi viciado em alguma merda? Cocaína, maconha? Tu falou uma vez, né? Que nunca usou nada disso, né? Eu usei cocaína uma vez e eu tive a sorte de não ter gostado. Cara, quando você está vivendo um momento do vício, da entrega, é do cacete. Todos os dias, você vai vivendo. E era isso, eu ia chafurdando naquela ideia. Eu olhava o saldo bancário várias vezes por dia. Eu via ele crescendo, daí eu colocava umas metas. Tem que passar 1.000, tem que passar 100.000, tem que passar 1 milhão. Agora tem que virar de 1 milhão para 2. E eu lembro que eu recebi uma proposta de venda do Novo Mercado, no caso uma proposta de compra, eu iria vender. Em que uma pessoa, não posso falar quem é, mas é um conhecido meu, uma pessoa que me ajudou demais. Ele queria comprar o Novo Mercado, mas o Novo Mercado estava crescendo demais. E ele ofereceu, a primeira proposta dele foi 6 milhões de reais pela empresa. E, cara, não tinha tanto dinheiro, nunca tinha visto tanto dinheiro assim. Eu lembro que eu liguei pra um outro amigo, JP, que é dono de uma empresa chamada Hotmart, que é uma empresa aqui. Você conhece o Hotmart? Sim. Hotmart trabalha com produtos digitais. Que é bilionário. E eu liguei pra ele e falei assim, ele não gosta quando eu falo isso. Pode falar que eu sou bilionário. E eu liguei pra ele, cara, eu tava sentadinho assim na frente do meu apartamento, tinha um jardinzinho. E eu liguei pra ele e falei, Jota, cara, me ofereceram 6 milhões de reais pelo Novo Mercado, cara. Eu acho que eu vou vender. Eu acho que eu vou vender porque você sempre soube dos meus planos, cara. Quando eu fizesse 10 milhões de reais, eu ia parar tudo. Aliás, eu vou, né? Foi o termo que foi o verbo que eu utilizei. Eu vou parar tudo. Eu vou apagar minhas redes sociais, vou deixar só pros meus amigos e, cara, 10 milhões é tudo que eu preciso, foda-se. Eu vou fazer isso, cara. 6 milhões vai ficar muito perto de eu chegar nos 10, porque eu já tenho uma grana, tal. E aí, bom, ele me deu uma ajuda que eu precisava, ele me trouxe questões que eu precisava. E eu declinei. Depois de um tempo. Eu cheguei à conclusão de que a gente tava numa via de crescimento muito grande. E aí veio a segunda proposta de 6 milhões, veio pra 10, pra 13, pra 20, pra 50, pra 80, pra 100. Eu sempre dizia, não, e nunca parou de crescer. Fundos de investimento no ano passado, retrasado, fizeram propostas muito maiores até pro Novo Mercado. E o que eu percebi? Eu percebi que rapidamente, quando chegou aos 10 milhões na conta, virou 20. Quando chegou aos 20, vira 50. Quando chegou aos 50, vira 100. Quando chega aos 100, vira 200. Quando chega aos 200, vira 500. Se você for agora na casa... É engraçado, não na casa, mas, cara, se você sentar com qualquer multimilionário aqui, você deve ter sentado com alguns, e você perguntar assim pra ele, cara, você tem o bastante pra parar de trabalhar agora? Nenhum deles. Eles vão sempre ressignificar. Não, eu trabalho por prazer, o trabalho é é o meu estado de espírito, é aquilo que eu sou. E o que você vê? A segunda pergunta pode ser, quanto tempo você passa por dia, quantas horas você passa por dia com seus filhos? Como é que alguém que tem 300 milhões de reais, 200 milhões de reais, consegue olhar pra si mesmo no espelho, com 2 ou 3 filhos dentro de casa e dizer pra si mesmo, cara, eu fico 4 horas semanais com os meus filhos. Eles estudam em escolas internas, eles são criados pelas babás, eu não faço ideia do que eles comem, eu não coloco eles pra dormir, eu não estou com eles nos campeonatos de natação, eu não vi eles andando de bicicleta, eu não coloquei eles no karatê, eu não sei o que eles gostam, eles precisam da babá pra dormir, mas assim, o trabalho é a minha realização. É tudo usura. É tudo pecado, cara. É tudo entrega do dinheiro pelo dinheiro infinitamente. Existe uma cena que me marcou muito, que foi um documentário que mostra a vida do Warren Buffett. Eu falo que hoje em dia eu defino o grau de maturidade de uma pessoa como sendo o quanto ela admira o Warren Buffett. O cara fala, o Warren Buffett é meu grande exemplo de vida. Eu falo, pô, começou os caras do carro alugado. E depois eu explico do porquê do carro alugado, né? Você já viu esse documentário do Warren Buffett? Não. Assista. A única coisa que eu sei dele é compra as ações e cala a boca. Fica comprando. Mais ou menos isso. É basicamente isso que ele falou a vida inteira, é a única frase que vai sobrar dele. Existe um documentário contando a vida do Warren Buffett,
mostrando como ele se recusa até mesmo a comprar os lanches mais caros do McDonald's. Como ele nunca trocou de carro. Como ele nunca trocou de casa. E aí, nessa cena específica, mostra um corte. Como você trabalhou no Brasil Paralelo, você vai entender o que eu tô falando. Mostra um corte, um plano, onde está só ele, sentado, meio sorridente. E o diretor, oculto, pergunta pra ele: Warren, como você classifica a sua vida? Aí ele fala: oh, eu tive uma wonderful life. Eu fiz tudo o que eu quis. Conheci pessoas incríveis. Comprei empresas incríveis. Tive uma vida realmente fantástica. Tive um sócio incrível, que é um grande amigo. E vivi muitas aventuras. Ele fala uma coisa assim: muitas aventuras. Pouco tempo depois, 2, 3 cortes depois, mostra a família sendo entrevistada. E aí o diretor oculto pergunta assim: como era o Warren como pai? E aí o menino fala: o Warren nunca estava em casa. Ele era um pai que nunca estava em casa. E aí a esposa, ele já teve alguns divórcios ao longo da vida. E ela fala: bom, a gente tem que entender como é o jeito do Warren, né? Sempre trabalhando. Uhum. Essa é a merda que o dinheiro faz. Mas não tem uma contradição aí, porque o que te dá a oportunidade de dar essa vida boa e presente pros teus filhos é porque em um momento da tua vida tu tava jogado querendo dinheiro com muita ambição, né? Exatamente, em um momento. Agora, como você justifica quando você atravessou esse momento e esse dinheiro chegou, que você vira e fala assim: cara, eu não vou aproveitar tudo isso com a minha família e ser o melhor pai possível. Eu não quero estar no primeiro campeonato do meu filho, eu não quero usar ele andar de bicicleta, eu não quero que ele veja quando ele conseguiu descer uma rampa, porque eu quero mais desse dinheiro. É quando você começa a contar a historinha pra você mesmo, do tipo: eu vou acumular todo esse dinheiro e doar para a sociedade lá na frente. Você inventa qualquer mentira. Qualquer mentira. É foda sair do dinheiro. E eu vivi um tempo que era isso. Completamente entregue, completamente viciado no ato de ganhar dinheiro. Tudo para mim significava se eu posso ganhar mais dinheiro ou não. E foi com a minha conversão e com a cena fatídica, ridícula, de eu perdendo o aniversário da Lavínia. E aí foi muito marcante pra mim. Antigamente, sempre quando contava essa história, eu chorava. Foi muito marcante pra mim. Até que uma seguidora minha ressignificou isso. Ela falou assim: Ícaro, você não perdeu o primeiro aniversário da sua filha. Você ganhou todos os outros. E tipo, aquilo meio que exorcizou um fantasma assim em mim. Mas durante muito tempo eu contava essa história chorando. E aí eu tava na reunião, ouvindo um monte de blá blá blá, e na minha cabeça eu já tinha decidido: não vou fechar com esse cliente não, puta trabalho. 3 minutos depois. Eu só tava me movimentando, você fica viciado em movimento. Isso é outra coisa que muita gente bem-sucedida é. Pessoas bem-sucedidas são viciadas em movimento, viciadas em decisão. Elas confundem estar ocupadas com serem produtivas, com serem úteis. Então elas estão sempre lendo as opiniões da Ucrânia e vendo programas sobre tal coisa, e lendo vários jornais e vendo um monte de coisas. E aí chegou uma mensagem no WhatsApp. E era uma mensagem da minha esposa. E ela postou uma fotinho assim. A gente sempre fez aniversários muito simples pros nossos filhos, né? Inclusive é parte da nossa filosofia de vida. Tem um destaque meu só sobre isso. E tava fotinho, tava minha esposa, o Mateu, meu filho mais velho, ele tá com as mãos pra cima. A minha filha, pequenininha, de 1 ano, assim, no colo. Bolinho. A minha sogra, meu sogro e a avó dela. E ela postou assim: só queria que você estivesse aqui. E puta, cara, aquilo foi um grande momento de conversão ali. Ali eu já estava sendo convertido, mas não sabia ainda. Ali eu parei pra pensar, cara. Alguma coisa mudou definitivamente em mim. Eu voltei pra casa e contei a mesma mentira de sempre que qualquer viciado conta pra si mesmo, que foi: tudo bem, também não faz diferença, agora ela tá me vendo no outro dia. E não é isso, cara, é o ato de você poder abrir mão de algo que você quer fazer para estar com outra pessoa, que é sua filha, ao invés de contar uma mentira pra você mesmo, que é: amanhã eu tô com ela e não faz diferença, né? Todos os dias são iguais, o bolo ainda tá aí. São esses atos de caridade que inexistem na cabeça desses red pileiros e coisas do tipo, né? Corsão escrevia que o casamento é um egoísmo a 4 mãos. E do caralho essa frase. E aí eu liguei pro meu produtor e eu falei assim: cara, eu vou começar a cancelar os clientes.
Ele falou, tá, o que você quer que eu faça? Eu falei, não, vou pensar numa lista e eu vou começar a demitir esses caras. No nosso mercado a gente chama isso demitir cliente, né? Uhum. E dos 47 eu mandei uma lista de 43 nomes pra ele. Falei, cara, esses caras eu não quero mais atender não, vou ficar menor. Aí o cara falou, o quê? Você tá louco? Cara, você tá passando por burnout. Você tá vendo burnout, cara? Não, isso daí não, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir uma semana, pensa nisso, eu não vou começar a fazer isso. Eu falei, tá bom. Pede uma semana, então. E, cara, assim que eu desliguei o telefone, eu era consumido pela ideia de que tem que pegar o telefone de novo e falar, cara, é isso mesmo. Uhum. E aí passaram uns dias. Não lembro se era uma semana, 5 dias, acho que era uma semana. E aí eu falei assim pra ele, cara, não, na verdade eu mudei de ideia. Não... São 45 nomes que eu quero tirar. Esses outros também não quero trabalhar com eles mais, não. Isso foi uma puta porta de entrada na minha vida, porque eu demiti esses caras todos. E era um inferno. Por quê? Porque eu tinha que atender o cara da pastelaria, o cara da... Eu vou falar casos reais, não tinha pastel não. Eu tinha que atender uma empresa de auditoria telefônica. 2 horas depois eu tinha que atender um cara que fazia um puta sorvete gourmet do caralho. Aí depois eu tinha que atender uma empresa que era de advogados especializadas em mercado imobiliário. Depois eu tinha que atender um escritório de investimentos associados à XP. Aí depois eu tinha que atender um braço da época do Leandro, que era voltado ao mercado imobiliário. E, cara, minha vida era só isso.